seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. E agora, depois que a gente falou das leis para a epilepsia, né, hoje a gente vai falar sobre cidadania. Interessante, porque muita gente fala em cidadania, a questão da conquista dos direitos, né, da questão dos deveres, a questão das leis está muito envolvida com cidadania, mas o que é cidadania? O que você, enquanto professor, enquanto professora, entende por cidadania? E como a gente pode construir juntos esse processo de cidadania na epilepsia? A cidadania é um processo sempre em construção. Ele não tem um fim, ele não tem um limite. É um processo constante de construção, pautado em direitos e deveres, assumidos pelos sujeitos sociais, então por nós, por cada um de nós, e pelo Estado, sempre na direção de uma sociedade justa, livre e igualitária. Quando a gente fala em cidadania, a gente quer falar em igualdade, em justiça social. Para ter a cidadania, a gente precisa que esse processo de construção ele seja tanto individual, de cada pessoa, que cada pessoa participe desse processo, mas também coletivo, que a gente consiga juntar diferentes pessoas em torno de um objetivo comum. E é um exercício igualitário de direitos civis, políticos e sociais, e sempre reconhecidos no momento histórico que a gente está vivendo. É claro, isso aqui tem que estar pautado por leis e pelo momento atual que se vive. Quem é cidadão? O que é ser cidadão? Né? Ser cidadão é viver a plena posse dos direitos, mas também exercitar os deveres. Para ser cidadão, tem que ter um equilíbrio entre direito e dever. Você não pode só querer, você tem que fazer a sua parte para querer alguma coisa. O cidadão é aquele que usufrui dos bens e dos serviços produzidos socialmente. Então, o cidadão ele consegue fazer, ele consegue elaborar a parte dele, mas ele consegue usufruir de tudo isso. E ele participa de forma livre, consciente e autônoma de todas as decisões do país. Então, não é alguma coisa mandada, obrigada, né? A pessoa tem que querer participar de um processo de cidadania. Bom, mas e aí? Por que a gente está falando isso em epilepsia? O que significa cidadania na epilepsia? E como que a gente pode tirar todos os direitos do papel? Como que depois de a gente ter falado de todas aquelas leis, como que a gente pode fazer com que isso aconteça? O que tem a ver isso? Bom, para a gente falar em cidadania na epilepsia, a gente tem que ter em vista 4 aspectos. A primeira questão é o acesso ao conhecimento, que a gente precisa conhecer o que a gente está buscando. A tomada de decisão individual, lembra que eu falei, é uma construção individual e coletiva, mas eu preciso querer. A tomada de decisão coletiva e o desenvolvimento de ações. E isso é um ciclo, porque a partir do momento que eu tenho tudo isso, eu tenho mais conhecimento, eu melhoro minha tomada de decisão, eu participo mais de grupos e isso vai fluindo. Então, o processo de cidadania, por isso que é um processo em construção.